Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui, vamos falar muita coisa ali, muita saúde ali relacionada às mulheres, né, doutora? É um Sim. prazer ter você aqui com a gente. Ai, prazer é meu. Fiquei bem honrada de ser chamada. Vamos ver se a gente consegue levar bastante conteúdo, né? Ah, com certeza, doutora. Antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir sua especialização. Sim. Na verdade, eu não sou aquela pessoa comum que nasceu querendo ser médica, né? Foi com o passar do tempo, na verdade, quando eu comecei a pensar o que eu queria fazer. Fui fazer um cursinho na área de biológicas e eu pensava, a medicina é o que mais vai ajudar as pessoas, vamos pensar assim, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de interagir com as pessoas, tal, que seja. E uma amiga minha do cursinho me levou numa aula de ML, né? E quando eu vi uma grávida sendo examinada, né, tudo, toda a trajetória ali do que aconteceu, por que ela acabou falecendo, tal, eu achei muito interessante a ciência em si, né, e poder trabalhar realmente com as mulheres, com os partos. Então, nessa hora eu me decidi realmente fazer medicina, um negócio meio mórbido, mas acabou sendo a finalização da minha decisão. E foi muito incrível porque eu entrei na faculdade querendo fazer ginecologia e obstetrícia. Depois eu acabei migrando durante a faculdade para cirurgia geral, mas no final acabou vencendo a paixão e voltei já no quarto, quinto ano fazendo estágio em maternidade. Aí eu falei, putz, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Então foi uma paixão mesmo, né? E aí, o que te motivou ali? Teve alguma virada de chave que fez você escolher a parte da ginecologia? Tá ouvindo? Ficou bom? Agora? Ó, vou falar mais ou menos assim, ó, pra ela. Tá bom? Uhum. E aí, doutora, o que te motivou a ir pra sua especialização, né, a ginecologia e obstetrícia? Teve alguma virada de chave, por exemplo, algum acontecimento? Durante a faculdade foi mais esses estágios externos, né, que eu acabava fazendo. E o fato de entrar em contato com aquela expectativa da mulher de ter um bebezinho, do que seria a vida dela depois dessa mudança toda, e várias histórias, né, que você vai encontrando durante o caminho, foi o que leva à paixão, assim, porque não é só a mãe e o bebê, é a família inteira esperando, né, esse bebezinho. Então, isso Sim. gera muito contentamento, né? De fazer a gente ser um instrumento de Deus, ou seja, eu estar trazendo a vida ao mundo, né, que Deus cria e eu trago, né? Então isso é maravilhoso, é muito demais. Com certeza. E doutora, quando você percebeu que você deveria tratar ali mais, passar na verdade ali de somente ali tratar o sintoma, mas de entender ali como funciona o sistema, né, de uma maneira mais global? O que me deixou um pouco frustrada, que eu achei que fazendo medicina eu ia ajudar as pessoas a ter saúde. Uhum. Não foi isso que eu vi. Na verdade, a medicina que é hoje ensinada na faculdade, convencionalmente, ela se tornou uma medicina visando só o tratamento da doença. Isso para mim era muito pouco, porque a hora que eu passava um remédio, eu não transformava a vida das pessoas. E para mim sempre eu tive essa sensação que eu tinha que transformar, que eu tinha que fazer algo a mais. E aí eu só remediava. Só remediava, que o remédio faz isso. Ele tira você de um infarto, mas você não transforma a vida da pessoa. Você deixa o diabetes menos grave, mas ela continua capenga, ela continua mal, sem energia. Para mim, isso foi muito frustrante. Com o passar do tempo, né, eu acabei quase que abandonando a ginecologia, porque eu não resolvia nada. Eu vim de uma geração, que a gente brinca que é a geração WHI, esse estudo que foi feito aí, que acabou em 2002, gerou todo aquele amedrontamento em relação à reposição hormonal. Então, eu Uhum. fui aquela médica, aquela geração que não passava hormônio. Eu morria de medo, eu achava que ia dar câncer, infarto, trombose, derrame. Com o passar do tempo, eu fui ficando bem conformada. Quando foi chegando em 10 anos de formada, eu comecei a ficar muito doente, porque minha carga de trabalho era gigantesca. Eu quase fui abandonando a ginecologia, porque eu não resolvia nada das mulheres, eu só remediava. Eu passei a ficar 90% na obstetrícia, que me dava muita alegria, trazer bebê para o mundo, a família inteira feliz. E aí, eu fui ficando muito doente. Foi quando eu falei, chega, eu tô doente, minhas pacientes não estão bem, tem alguma coisa muito errada. Eu não fiz medicina para isso, né? Então Uhum. foi quando começou a virada de chave, né? De você falar, meu Deus. E aí eu fiquei muito doente mesmo. Eu tive uma pancreatite com 37 anos, eu quase morri por causa disso, né? Eu compliquei da cirurgia. Eu falei, Deus tá me mandando uma mensagem, não é à toa.
E aí foi quando eu comecei a estudar tudo de novo. Eu fui estudar fisiologia, né, de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a entender a importância de se dormir bem, de ter um sono reparador, que o sono é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Então, foi essa virada. Eu ter ficado doente, o descontentamento do que eu fazia como médica, que não gerava resultado de transformação de vida. Perfeito. E a reposição hormonal até hoje é algo muito polêmico. Eu queria que você contasse também para as mulheres ali a importância da mulher, se não tiver nenhuma contraindicação, né? Fazer essa reposição ali para ter uma vida ali mais tranquila, ali mais no certinho ali. Então, na verdade, nós nascemos desde sempre com hormônio. Ou seja, para eu poder dormir bem, o meu organismo, a hora que começa a escurecer, ou seja, começa a amarelar, alaranjar o dia e vai escurecendo, a minha hipófise, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha, ela recebe pelo nervo óptico a luz e começa a dizer para o cérebro, agora está escurecendo, é hora de produzir melatonina. E a melatonina é o hormônio mais importante do nosso organismo, ela manda comandos durante a madrugada para a manutenção do nosso corpo. Às 2 da manhã, ela manda a manutenção para a tireoide, às 3 da manhã, o comando para a suprarrenal e às 4 da manhã para o ovário e para o testículo. Então você começa a entender que Deus, que é um pai perfeito, transformou o nosso corpo em hormônio. Sem hormônio a gente não funciona. Beleza, então se eu começo a ter um hipotireoidismo, eu vou ter que repor, senão eu não funciono direito o meu coração, meu cérebro, meu fígado, meu rim. Se eu não tenho a suprarrenal funcionando, eu não vou ter pique, energia, disposição, memória e concentração. E aí todo mundo ficou muito fadado a pensar só no ovário das mulheres, que é progesterona, testosterona, estradiol, que seja. Não é só isso, né? Então, por isso que eu fui estudar muito além disso, ou seja, todos os hormônios. E aí, quando você pega essa parte hormonal feminina, foi justamente esse medo. Então, eu me formei nessa época do WHI, nada mais é esse estudo do que a indústria farmacêutica pensando, tem uma indústria farmacêutica que quer visar o lucro e tá tudo bem, e tem uma indústria farmacêutica que pensa nos benefícios que podem dar para as pessoas. E também tá tudo bem. Cada um no seu âmbito. Eu não critico ninguém. Mas o que aconteceu? Esse estudo, ele foi muito mal feito. Ele pegou mulheres de 60 a 70 anos, deu um hormônio que chama Premarin, que é um estrogênio conjugado de xixi de égua grávida, ou seja, de outro animal. E deu para todo mundo igual. Todo mundo é igual? Não. Foi aí que deu errado. Porque várias mulheres ficaram muito bem. O osso ficou forte, o coração ficou forte, o cérebro ficou forte. Tudo começou a se resolver. A secura, o fogacho, a falta de energia. Só que tinha uma população dentro desse estudo, de novo falando, 60, 70 anos. A mulher já não está muito bem, né? Com 60, 70 anos. Já tem uma pressão alta, já tem alguma coisa. Essas mulheres tinham a genética ruim, que hoje a gente sabe que genética é só 5 a 10%. Já está mais do que comprovado que é a epigenética que manda em tudo, que é o estilo de vida. Então, essas mulheres tinham uma genética ruim. O que elas desenvolveram? Infarto, trombose, derrame e câncer. Na minha época, em letras garrafais, nós recebíamos uma mensagem dos nossos professores que reposição hormonal dava infarto, trombose, derrame e câncer. Você acha que eu ia prescrever? De jeito nenhum. A gente faz um juramento na faculdade de não causar malefício para o paciente. E eu passei muita frustração por isso. Quando eu comecei a estudar de novo, eu comecei a entender primeiro que não é possível que Deus criou nosso organismo com hormônio o tempo inteiro, funcionando plenamente a todo vapor, gerando o quê? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos progredir. São eles, os hormônios que fazem isso pela gente. E quando a mulher chega na pós-menopausa, ela morre. Ela não tem mais energia, ela não tem mais vitalidade, ela não quer mais transar com o marido, ela não quer mais cuidar dos filhos, ela não quer mais fazer nada, nem trabalhar. Ela começa a se sentir uma inútil, ela começa a sentir uma menos-valia, a autoestima então zera. E aí, conforme você vai entendendo, Deus criou a gente com hormônio, tá bom. E aí, qual que é o problema então? É o hormônio errado, na mulher errada, na hora errada. Por isso que ele é personalizado. Eu tenho que ver o que a mulher teve de complicações na vida dela, qual doença que ela tem, se ela teve um câncer, que tipo de câncer, se é dependente da genética. E aí sim começa a fazer sentido o quê? A reposição hormonal bioidêntica. E por incrível que pareça, eu quase que virei um avestruz, queria me enfiar debaixo da terra a cabeça, de vergonha, porque desde 1935 começou a produção tanto do Premarin, que era esse hormônio por via oral, que dá certo para várias mulheres, mas algumas não. Mas os bioidênticos, qual que é a diferença? Esse via oral é um estrogênio de outro animal. Ele entra no receptor e só é reconhecido 40%. 60% gera uma resposta inflamatória no fígado. E por isso dá o estopim para a genética ruim. O bioidêntico, muito mais difícil de produzir, muito mais oneroso. Começou em 1935 também. Mas a comercialização e a divulgação demorou.
Poucos médicos tinham esse conhecimento. Os primeiros, por incrível que pareça, são os implantes hormonais absorvíveis. Você acredita? E parece ser algo moderno. Não, foram os primeiros. Logo na sequência, veio o creme transdérmico que você passa na pele e o adesivo. Depois, um médico brasileiro, ninguém dá valor para brasileiro, mas brasileiro é muito inteligente e disruptivo, né? Esse médico brasileiro, o Dr. Elzimar Coutinho, ele criou um implante cilástico que dura 1 ano, também repondo hormônio bioidêntico. E aí a gente começou a entender que se ele é reconhecido 90% pelo organismo, o que ele vai causar? Proteção. Ou seja, se eu não tenho a produção de progesterona, eu passo a ficar o quê? Irritada, chorosa, com vontade de sair correndo, quebrar tudo. Eu começo a ficar instável emocionalmente. Quem que quer trabalhar com uma mulher desse jeito? Ninguém, né? Quando eu começo a ter a queda do estradiol, que é o hormônio mais importante da mulher, eu vou ter o quê? Secura nos olhos e na vagina. Eu vou ter neuroinflamação, eu vou começar a ter brain fog, eu vou começar a ter névoa cerebral. Você acha que eu raciocino igual? De jeito nenhum. Eu perco memória, eu perco concentração. Eu sou produtiva? Também não. Eu começo a me sentir horrível, né? E aí, que mais que faz? Resistência insulínica. É o estradiol que controla a bendita pochete. Por isso que você pode ver, mulher que repõe hormônio é magrinha, toda trincada, toda bonitinha. Quem não repõe vai ficando um barrilzinho. A questão não é estética. O que a resistência insulínica vai virar? Diabetes. E não é um risco para a saúde? Ou seja, olha quanta coisa os hormônios fazem dentro da gente. E aí, as primeiras pessoas que eu tratei foram meus pais. Você acha que eu queria matar eles? De jeito nenhum. Eu tinha que ter total segurança. Eu fiz mais ou menos uns 10 cursos aleatórios de hormônio. Eu estudava muito, muito, muito. E fiz uma pós também, né, nessa parte de longevidade. E foi então que eu tive a certeza. Por quê? Tem médicos que foram corajosos e, apesar do WHI, eles continuaram repondo hormônios bioidênticos nas mulheres. E hoje no Brasil temos mulheres que repõem hormônio há 20, 30, 40 anos. Eu tenho 3 pacientes que repõem hormônio há 40 anos, 82, 85 e 90. Pergunta se elas gemem para sair do sofá. De jeito nenhum. Elas têm demência? Elas tiveram osteoporose, que é a segunda causa de morte em mulher? Elas tiveram diabetes? Pressão alta? Tiveram câncer? Não. Ou seja, o problema é a reposição hormonal ou é a reposição hormonal na mulher errada, na idade errada, com a genética errada? Entendeu a diferença? Perfeito. E você explicou algo muito interessante, porque eu até ia te perguntar. Então, existiu ali uma evolução ali dos hormônios para antigamente ali todo mundo achar que não valia a pena e hoje em dia todo mundo, uma galera já está de fato abrindo a cabeça ali para os hormônios, mas não, já existia anteriormente. Já. E o mais louco foi há 3 meses atrás, quando o diretor do FDA americano, né, que regulariza todas as medicações, veio a público, internacionalmente, pedir desculpas, imagina, um diretorzão, sobre o desserviço prestado a todas as mulheres do mundo, dizendo que a reposição hormonal dava câncer. E ele veio pedir desculpas. Depois de 23 anos, ele veio a público. Ou seja, se já está indo para um órgão poderosíssimo e ele está pedindo desculpa em público, ou seja, não é mais para os médicos terem esse medo. Tem que começar a estudar, ter comprovação científica, e hoje tem diversos trabalhos. A pandemia serviu muito para isso, não sei se você sabe, né? Os cientistas estavam em casa, vários trabalhos não tinham sido conseguidos ser publicados, porque eles não tinham tempo, e aí, de repente, eles ficaram sem fazer nada. Eles pegaram tudo que eles tinham lá, com demora, né, para publicação, eles passaram a publicar. Então, a curva de Gauss foi absurda. Então, sei lá, tinha 50 trabalhos de vitamina D, foi para 10 mil, né? Tinha um trabalho sobre hormônios. Então, o crescimento de publicações científicas foi muito legal durante a pandemia. Serviu, pelo menos, né, para isso, vamos dizer. Serviu para outras coisas. Foi uma coisa muito terrível na vida das pessoas, mas a gente tem que começar a olhar o lado bom. Sim. Então, teve essa história, né, dele vir a público, que eu acho que já começa a gerar. E tem um estudo, eu não sei se você sabe, chamado Clara, dentro do Hospital das Clínicas, da Santa Casa e do Hospital São Paulo. São os grandes centros de estudo da América Latina, se você for ver. Os médicos começaram a entender o quê? O IBGE fez uma pesquisa em 2022, foi constatado que em 2030, tá logo ali, né? Estamos em 2026, Sim. Vai ter mais idoso que jovem no Brasil. O SUS está dando conta? Não. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar um jeito de fazer as pessoas ter um pouco mais de saúde. Então, eles começaram a usar implante absorvível de estradiol debaixo da gordurinha do bumbum das mulheres, no SUS,
mulheres que né, assinaram um consentimento. E já vamos para 4 anos. O que aconteceu? Melhora dos ossos, melhora do esquecimento, melhora da secura, melhora dos fogachos, melhora de toda uma saúde de uma população tão carente que está dentro do SUS. Ou seja, estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, gerando uma sementinha e começar a cada vez ter mais médicos pensando fora da caixinha, pelo benefício dos pacientes, né? E querendo o quê? Poxa vida, será que está tão certo o que eu aprendi na faculdade? Será que não tem algo a mais? Então, eu acho que está começando a mudar. Perfeito, com certeza, né, doutora? E aí você também tocou num ponto muito importante, que não adianta nada a pessoa fazer uma reposição hormonal se os hábitos delas ainda não estão no que deveriam acontecer, né? O que é o natural ali do ser humano desde o início, né? Eu queria que você contasse, doutora, quais são os hábitos que as mulheres devem ter ali para ter uma vida ali mais saudável? Sim, que nem eu brinco muito, né? Reposição hormonal é a cerejinha do bolo. Eu preciso cuidar do meu estilo de vida, que é a epigenética. Ou seja, se eu começar a entender que as emoções mal resolvidas, o que eu penso, o que eu emano para o universo, está determinando o que vai acontecer dentro de mim, isso é muito importante. Hoje não tem mais como as pessoas negarem que existe energia. É física. Porque cadê o Wi-Fi? O Wi-Fi tá aqui, você tá vendo? Eu não tô vendo, mas ele tá aqui. Então, assim, a gente começou a entender que fisicamente, ou seja, cientificamente, nós temos uma energia que é emanada, e se eu começar a falar coisas ruins, ficar só reclamando, ficar só me preocupando, eu vou conseguir ter uma saúde plena? Não. Olha que loucura, né? Ninguém falava no mundo ocidental sobre isso, era só lá no mundo oriental, parecia muito longe. E aí, na sequência, a gente começa a entender que o sono é muito importante. Porque quem não dorme quer gastar o réu primário no dia seguinte. Você passa a ficar muito irritado. Um probleminha desse tamanho vira um problemão. Não sei se você já percebeu. O dia que você não dorme direito, tanto que eu falo, não tome decisões que vão ser pro resto da sua vida. Vai dar é ruim. Né? Então, você começa a entender. O sono vai fazer essa manutenção que eu falei. Ele vai reger todos os nossos órgãos endócrinos que fazem a gente trabalhar muito bem. Quem não dorme bem, vai emagrecer? Não vai. Não vai, porque lembra, às 2 horas a tireoide vai sofrer essa manutenção. Se no envelhecimento, e ainda por cima no envelhecimento, a mulher não vai ter uma queda no metabolismo, por quê? Porque ela não dorme direito. Ela começa a ter queda na produção da melatonina, que há 40 anos começa a ter queda nessa produção. Olha quanta coisa interligada, né? Beleza, na sequência a gente começa a ver o quê? Se eu tô mais irritada, eu vou começar a liberar cortisol para todo mundo, né? Eu começo a gritar, eu começo a me esbravejar, eu começo a perder a paciência, eu começo a engolir sapo para não brigar com as pessoas também. Meu cortisol tá indo embora. E eu teria que dormir bem para ter a manutenção, para produzir cortisol, que é pique, energia, disposição, memória e concentração. E eu tô ficando irritada. O que acontece? No final do dia, eu quero comer a casa. Porque o cortisol é energia, não é? Se o meu organismo começou a deixar o meu cérebro mais estressado, mais inflamado, ele acha que eu tô para morrer. Porque cortisol é energia de novo. E aí, o que eu vou querer comer à noite? Pão, macarrão, pizza, sorvete, chocolate, bolo, arroz, feijão, não importa. Eu preciso sobreviver, açúcar rápido. Beleza, inflamei meu intestino, não é? Beleza, o sangue vai ficar onde para resolver? No intestino. Não vai ficar no cérebro. Eu vou produzir melatonina o suficiente? Não. Por isso que a gente dorme mal, acorda mais fadigado, mais cansado e querendo gastar o réu primário. Então, o ciclo vicioso do cortisol também gera isso. Olha quanta coisa o sono vai regendo, né? Beleza. E aí, na sequência, a gente começa a entender o quê? Se eu vou ficar comendo muita coisa inflamatória, ninguém nunca tinha me ensinado isso na faculdade, que o leite sempre foi consumido. Só que hoje o problema não é só a lactose, não é só a caseína. Como que você faz um queijo branco? Light, né? Emulsificante, edulcorante, estabilizante, conservante. Você acha que o intestino dá conta de toda essa química? Não dá. E aí, o nosso organismo é muito sábio. Ele começa a liberar uma resposta de pedido de socorro na forma de citocinas inflamatórias. Porque ele não entende o que está acontecendo, ele não dá conta. Rinite, sinusite, gastrite, prisão de ventre, candidíase vaginal nas mulheres, prurido, dermatite nas crianças, nos adultos, não importa. Enxaqueca, eu tinha todo dia enxaqueca. Dor nas articulações que estavam me acordando de madrugada. E depressão, ansiedade, vira um ciclo vicioso. Que loucura. E é isso que eu ficava chateada. Eu dava remédio, voltava. Eu dava remédio, voltava. Não resolvia, né? E quando eu me vi tão doente e comecei a estudar tudo isso com os meus professores nutricionistas, e aí eles falavam do glúten, né? Ah, o problema é só o glúten? Não. No Brasil, pagando bem que mal tem, né? Eu uso glifosato na plantação.
É liberado na Europa esse inseticida? De jeito nenhum, é proibidíssimo há anos. E o que ele faz? Ele é cancerígeno. Você não vê? Olha o quanto está aumentando o nível de câncer. E aí, vamos além disso, falar o quê? O Davi Perlmutter é um neurocientista, neurologista americano que conseguiu comprovar que o glúten ainda é neurotoxina. Eu posso ficar comendo todo dia? Porra, eu amava, eu comia todo dia pão, macarrão pra caramba, família italiana, né? Pão pra caramba, queijo pra caramba. E aí eu comecei a entender por que eu tinha rinite todo dia. Por que eu vivia tendo dor de cabeça. Mas tá proibido? Não, gente. Nós somos seres humanos. A gente não é perfeito. Mas não dá pra comer todo dia. E aí eu comecei a entender o que era comida de verdade, a comida de Deus. Legume, verdura, peixe, frango, ovo, carne, né? E quando eu for comer a massa que seja, que às vezes eu como, né? Eu vou tentar comer de farinha italiana, porque é de fermentação natural. Eles têm glifosato na Itália? Não. Olha como vai mudando o jeito de você olhar para a comida, o jeito que você interpreta ela dentro de você. E, por vezes, tem alguns gastroenterologistas que ainda não conseguiram expandir um pouco o conhecimento, talvez, e eles acabam falando para os pacientes assim, tá vendo? Você parou de comer, por isso que agora você está mais sensível. Mentira. Na verdade, você criou a consciência. Isso já fazia mal para você. Na verdade, você só criou a consciência e começou a perceber que a rinite vinha disso. Então, quando você come agora, você percebe. Já começa a coçar meu nariz. Entendeu a diferença? O que mais que eu tenho que fazer para ter bons hábitos? O exercício físico, né? E aí eu entro numa questão, tá? Que gera muita frustração nas pessoas. Todo mundo que vai fazer dieta fala assim, doutora, eu me mato de fazer exercício, que eu odeio. Por isso que eu brinco que é com ódio orfina, né? Não é com endorfina, é ódio. Tem que ir com ódio mesmo. Eu faço dieta, eu melhorei minha alimentação e eu não emagreço. Por quê? Agora eu vou mostrar em outra seara, né? Existe no exame de bioimpedância a taxa metabólica basal. Depois, se você já fez alguma vez, dá uma olhadinha lá. Isso gera 80% de queima calórica. E sabe o que é? No sedentarismo. Agora, a gente pode estar queimando caloria ou não. Ou seja, sentado, conversando, fazendo as necessidades, andando. Isso tem que gerar 80% da queima diária de caloria. Caramba, mas eu não queimo. Minha taxa metabólica é baixa. Tem várias pessoas que são. Ou porque envelheceram, ou porque passaram por uma doença muito grave e tiveram essa taxa. Como que eu vou aumentar? Aí vem a cerejinha do bolo de novo, a dica, né? Ou seja, eu preciso de preferência fazer exercício em jejum. Porque eu tenho que fazer meu organismo achar que eu tô para morrer. Olha que loucura, né? Eu preciso criar gordura marrom. Não sei se você já ouviu falar. Não. A gordura marrom é o que faz a gente sobreviver em momentos de crise. Ou seja, eu tô lá no meio de um lugar que não tenho o que comer e eu começo a pegar o glicogênio do meu fígado, que é a reserva de energia, transforma em glicose, vira músculo na hora que eu tô lá fazendo a musculação e ele cria a gordura marrom. A gordura marrom vai fazer com que eu sobreviva. Ele vai manter minha temperatura, vai manter meu estado de vigília. E aí, o que ele faz? Nós, que somos seres normais, não estamos lá no meio da floresta fugindo do leão, né? Ele vai continuar queimando a caloria enquanto eu estou parada, trabalhando, sentada. Eu tenho que criar essa gordura marrom. Senão, eu vou me frustrar fazendo exercício, fazendo dieta e não consigo emagrecer, né? Olha que loucura, ninguém falava tanto sobre isso. Sim. Outra coisa, mais desafiador. Como que eu crio mais gordura marrom? Banho gelado. Não é piscina com gelo, tá? Como que eu faço isso? Ou antes do banho quente, ou depois do banho quente, de 2 a 5 minutos, eu dou uma diminuída na temperatura, eu começo a tremer, ele vai achar que eu tô no Everest, que eu tô pra morrer. E aí, o que ele faz? Cria gordura marrom. Então, são mecanismos que hoje vem cada vez sendo mais estudado para que as pessoas emagreçam, que hoje tem vários remédios e eu sou muito a favor, mas que se mantenham magro. Porque não adianta, né? Eu emagreço, engordo de novo. Emagreço, engordo de novo. É justamente por causa disso. Por isso que eu até fiz um vídeo no meu Instagram brincando um pouco, falando que, caramba, eu me matei de fazer exercício e não valeu de nada, porque eu tô sem gordura marrom, e aí eu fico 10 horas lá sentada, e aí não valeu de nada o que eu fiz, né? Parece frustrante isso. Mas hoje a gente tem outros mecanismos. Então, assim, orfina na veia, não tem escolha, porque passou dos 40 anos, principalmente as mulheres que não têm testosterona, vão perder músculo só de respirar. Qual é a consequência de eu perder músculo? Hoje é mais do que falado na internet o quê? Eu não levanto mais a privada com 90 anos, eu não pego uma sacola no chão, eu não guardo um prato. Mas é só isso? Não. Da onde vem o osso? Do músculo. Se eu não tiver músculo, eu não tenho osso. E a mulher que não está repondo hormônio, principalmente
Lembra, a progesterona é ela que ajuda a produzir osso. E é o estradiol que não deixa o osteoclasto gerar a quebra desse osso. E aí, se eu não estou fazendo musculação, se eu não estou estimulando a formação de osso e eu não tenho esses hormônios, eu vou ter osteoporose, que é a segunda causa de morte em mulher. E aí eu estou andando, o osso quebra, eu caio, bato a cabeça e morro. Ou eu formo um êmbolo, eu tenho um infarto e um derrame. Olha quanta coisa é necessário fazer o exercício. Não sei se eu respondi, me alonguei. Respondeu muito bem, doutora. E aí eu queria tocar num ponto também muito interessante. Você contou ali da sua experiência, né? O que aconteceu para você olhar mais para ter esse olhar ali, né, na medicina que vai além, né, do que você aprende na faculdade, né? E eu queria também entender como que isso te ajuda a entender mais a mulher quando chega pela primeira vez no seu consultório e também trazer o resultado exato que ela precisa, não, por exemplo, o que ela fala, né? Porque às vezes é diferente. Então, para mim, por isso que eu falo assim, eu sou muito grata a Deus todos os dias por toda a dificuldade, por todas as doenças, por tudo que eu passei de frustração e tristeza na minha vida, porque gerou um acolhimento para as minhas pacientes. Eu consigo hoje entender quando uma paciente está escondendo alguma coisa, porque aquela dor é tão grande, mas hoje eu consigo olhar para ela e falar, olha, é o seguinte, você tá achando que eu sou perfeita, né? Eu sou magra, parece que tá tudo bem na minha vida. Então eu vou te contar um pouquinho. E aí eu começo a explicar para ela. Eu falo, um dia eu fui a pessoa que comia tudo errado. Eu não sabia, eu era ignorante, por isso que conhecimento é poder, né? Eu comia tudo errado. Eu não estava mais fazendo exercício como eu sempre gostei. Eu competi 20 anos de natação. E de repente eu me larguei, porque o trabalho dá muito prazer, né? Você vai largando o resto, né? Só que assim, não dá. E aí eu não fazia tanto exercício. Então, quando eu começo a pôr a minha história e mostrar que eu sou ser humano, que eu falhei, que eu não fui perfeita do jeito que ela acha que ela tá me vendo, ela começa realmente a abrir o coração, mostrar todas as dores dela e ver que tem solução. Porque eu também tenho que ser o exemplo. Eu tenho que mostrar para ela que é possível essa transformação, que é desafiadora. Eu passo todo dia por esse desafio também, porque eu sou ser humano e a gente não acerta sempre. Mas elas começam a ver, caramba, se a doutora conseguiu, é possível. Por isso que não tem hoje mais como eu ir num cardiologista que fuma. Quem é ele para falar para eu trocar meus hábitos se ele não está fazendo? Ou seja, o médico tem que ser a representação de saúde, de qualidade de vida. Ele pode, às vezes, ficar doente. Está tudo bem, nós somos seres humanos. Mas a plenitude, quase que 90% da vida dele tem que representar o que o paciente está buscando. Então, é dessa forma que eu imagino, né? Perfeito, doutora. E as mulheres, geralmente, ali, qual que é a principal queixa ali quando elas vão no seu consultório? É o fogacho? É a fadiga, você acredita? Fadiga? É o cansaço. Hoje tá todo mundo cansado, tá todo mundo fadigado, as pessoas estão extremamente ansiosas, estão sem conseguir mais trabalhar do jeito que elas trabalhavam, elas acreditam que todo mundo tá cobrando demais delas, tá exigindo demais. E o que eu mostro para elas? Tudo ao contrário. Elas ficam assim para mim, como assim, doutora? Eu falei, você vai trabalhar cada vez mais, só que você vai tirar da sua vida de ser refém dos outros. Ou seja, você vai se empoderar, você vai entender que a sua autoestima, que não veio de berço. Eu não conheço nenhuma mulher que teve autoestima e autoamor de berço. Nenhuma. Se você conhecer, você me avisa que eu mando na NASA para ser estudada. Nenhuma mulher veio de berço. Porque a mulher foi treinada desde que o mundo é mundo para servir. Ou seja, ela tem que ser boazinha, ela tem que ajudar todo mundo, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, do marido, ela tem que estar magra, ela tem que querer transar, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Tá tudo bem, foi isso sempre ensinado. E aí, de repente, ela começou a ir para o mercado de trabalho, ela adquiriu mais uma função, mas ela tem que continuar fazendo as outras funções. E ela começa a achar que ela está totalmente sobrecarregada. Sabe por quê? De novo, aquela história de ser hiperreativa. Por isso que quando ela chega, eu falo, você vai continuar e vai dar conta de tudo, só que agora você vai ter autoestima inabalável. E o que é autoestima inabalável? Ninguém mais vai estar acima de você. Não é egoísmo, não é vaidade, é o que Deus mandou. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não me amo acima de todo mundo, eu não consigo nem ser boa, nem para os meus filhos, nem para o meu marido, nem para ninguém. Eu vou estar o tempo inteiro brigando, eu vou estar o tempo inteiro criticando. Não! Você vai mudar seus filhos? Não vai. Você vai mudar seu marido? Não vai. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a edificar o lar.
Veio mais essa ainda para a mulher. A mulher tem um útero, é o órgão mais poderoso da energia, tanto que se ela quiser, ela gera uma vida, né? E ela é a edificação do lar. Por isso, que você pode ver, né? Não sei se você viu outro dia, a Michelle Obama soltou essa gracinha outro dia na internet, até viralizou. Ela tava com o Obama, naquele carro blindado e tal, e ela vê um frentista. Ah, Obama, aquele cara foi meu namorado. Aí ele vira para ela e fala assim, tá vendo? Você ia estar aí. Ele ia ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, a gente começa a entender que é uma somatória. Ou seja, eu começo a mostrar para a mulher, é o seguinte, você não vai mais deixar ninguém mais roubar seu cortisol. Ou seja, vai vir aquela pessoa te desrespeitar, seu chefe brigar com você. Você vai deixar ele acabar com a sua vida, você ficar gorda, acabada? Não. Você vai virar para você mesmo e vai falar o seguinte, ele deve estar com problema em casa, ele deve estar com alguma coisa. Isso é dele, não me pertence. E é treino diário. Treino diário. Todo dia você tem que estar treinando o seu cérebro para criar uma fortaleza, mente blindada e não deixar o que é do outro, o que é meu. E a partir daí, eu começo a olhar diferente para o mundo e não querer ser a salvadora da pátria. Por quê? Se eu me meto numa dificuldade que Deus colocou na vida do meu filho, por exemplo, eu vou estar atrapalhando. Porque Deus colocou, tem algum motivo. Ele precisa crescer. E é dessa forma. Eu vou sofrer. Eu vou tentar dar o apoio possível, mas eu não posso tirar aquela dificuldade da vida dele, senão ele não cresce. Isso que é o que está gerando muitos comentários na internet até, dessa geração hoje, que está com dificuldade de lidar com as dificuldades. Não está conseguindo, porque os pais vieram de uma geração que sofreram muito e querem facilitar cada vez mais a vida dos filhos. Gente, não é possível, né? Se você não deixar o filho ter dificuldade, como que ele vai agir quando o chefe gritar com ele? Ele vai sair chorando? Olha que loucura, não é? Então, hoje eu prego muito isso, eu estou treinando sempre em mim, porque, que nem eu disse, eu não sou perfeita, e ao longo das dificuldades que eu fui tendo durante a vida, as falhas que eu tive, foi dessa forma que eu fui aprendendo, mudando e me tornando uma pessoa, primeiro, melhor para mim. Se eu não for melhor para mim, eu não vou ser melhor para o próximo. Eu não entendia isso. Eu era a salvadora da pátria, tá? Eu queria ajudar todo mundo à minha volta. Pai, mãe, irmã, todos os pacientes. E o que aconteceu comigo? Eu fui ficando doente. Eu não tinha essa consciência. Então, é essa consciência que eu começo a mostrar para os pacientes. Que elas vão continuar trabalhando, elas vão dar conta e ainda vão parar de ficar cansada, fadigada, que é a maior queixa que elas têm. É a fadiga. Depois vem o fogacho. Perfeito. E primeiro tem que olhar para si, né? Se ela não cuidar de si mesma, ela não consegue ajudar se ela quiser as outras pessoas, Justamente. Né? Olha como vai mudando o jeito da gente olhar para os problemas. Você vai ficar olhando para os problemas? Você vai começar a olhar para a solução. Quanto mais solução você vai olhando, mais solução vai aparecendo. Quanto mais eu olho para o problema, mais problema vai tendo. Olha como vai mudando, né? Sim. E aí, doutora, você tocou num ponto muito importante, que é a parte mental. Quanto você acredita ali que para as mulheres ali que estão passando ali por esses desafios ali, né, da menopausa, para passar por isso ali e ser ali algo mais leve ali para ela? O quanto que é em porcentagem, assim, a cabeça tá boa? Olha, eu acho que assim... O que eu falo para elas? Então, vamos pelo um caminho contrário. Eu acho que esse raciocínio vai ficar melhor. Quando elas chegam, eu falo o seguinte... A partir de hoje, você não vai mais se julgar, você não vai mais criticar, porque você vai dar 10 passos para trás. E todo o sofrimento que você está passando, seja pela queda hormonal, seja pelas dificuldades no casamento, com os filhos, não importa. Você não vai mais criticar você. Eu estou aqui para te dar o respaldo químico. Ou seja, eu vou começar a te dar vitamina, eu vou começar a ver que hormônio que está faltando, eu vou poder pôr você para ter um sono reparador, eu vou fazer todo esse aporte para que no final você entenda o que eu vou falar agora. Você vai cuidar de você. Quando você começar a estar melhor, você vai ver que pelo seu exemplo, todo mundo vai começar a mudar em volta. Ou seja, elas começam a entender que eu estou dizendo que ela tem um problema, que ela precisa realmente da minha ajuda para a parte que ela não tem conhecimento, que é a parte de vitaminas, de hormônio. Eu vou estar dando isso. Porque senão ela fica se criticando. Tá vendo? Eu não consigo fazer exercício. Tá vendo? Eu não consigo. Não, gente. Sem você ter uma habilidade de estar repondo os hormônios, você acha que essa mulher vai para academia? Ela tá morta. Ela tá acabada. Ela não tem nem um cheirinho de testosterona, que mulher produz de 20 a 40, homem de 300 a 1000. E, de repente, a gente vai lá e zera tudo. E testosterona não é libido a principal coisa. Todo mundo acha que é, né? É que pro homem é.
Porque é muito alta a testosterona. Só que a testosterona, no homem e na mulher, tem a principal função, não sei se você sabe, é foco, clareza mental, ir pra cima, acontecer, conquistar, ser melhor. E isso é tirado totalmente da mulher. O homem, por mais que envelheça, ainda tem um pouco, né? A mulher não. E aí ela começa a se criticar. Nossa, eu vou pra academia, eu tô morrendo. Meu Deus, eu não levanto da cama. Eu sou procrastinadora. Só se critica. Eu falei, então, a partir de agora, você não vai mais se criticar. Nós vamos começar a construir um castelinho, só que é devagar. Lembra? A gente estragou nossa vida o quê? 40, 50 anos. Não vai ser mágica para virar essa chave. Então, é essa construção que eu vou fazendo com elas. Perfeito. E aí a mudança no metabolismo ali que elas têm ali, qual que você acredita ali que é o maior mito que você vê ali na internet, que, por exemplo, ali a mulher não consegue mais porque os hormônios ali estão muito baixos e assim tem que ser, ou alguma outra colocação ali que você vê na internet? Então, na verdade, eu falo muito que a vida sempre dependeu dos hormônios. E aí a gente não vai repor? Como que ela vai conseguir continuar produtiva, que hoje tantas mulheres viraram CEOs, viraram hiperempresárias? E se ela não tem toda essa parte hormonal equilibrada, ela não consegue mais dar conta. Ela vai dar conta porque ela tem que pagar a conta, né? Ela tem que pagar os boletos, tudo. Mas, assim, ela não consegue mais se manter sem fadiga. O raciocínio não é mais o mesmo. Então, a parte de reposição hormonal é muito importante, muito importante. Hoje, a minha maior procura por consultas são pacientes que tiveram câncer de mama ou tem na família e tem o fantasma de que não pode repor hormônio. E eu acabei indo estudar muito isso, me especializar nisso, porque ninguém quer encostar nessas mulheres. Sim. Parece que elas têm um espinho, alguma coisa, que se o médico fizer qualquer coisa, elas vão morrer. E aí eu comecei a estudar, né, muito mais, e existe, sim, vários estudos que a gente consegue fazer reposição, às vezes, de estradiol 2 vezes por semana e trazer essa mulher de novo para a vida. Porque teve até casos de colega minha, oncologista, que a paciente tentou se matar. Porque ela falou, eu me livrei do câncer, mas acabou minha vida, eu não vejo mais cor na vida. E quando ela passou a repor 2 vezes por semana o estradiol, ela começou a ver a vida colorida de novo, ela começou a ver que realmente tinha um futuro para ela, ela começou a ver sentido na vida e ter de novo um propósito de vida. Então, realmente, a parte hormonal é muito importante. Mas ela vai funcionar se eu não fizer exercício? Se eu não comer melhor? Se eu não desinflamar o organismo? Ou seja, a parte mais importante é a desinflamação do organismo. E isso vem de eu começar a pensar melhor, de eu começar a ver um mundo diferente, de eu começar a mudar a minha alimentação e de eu fazer o exercício, porque ele é anti-inflamatório. Então, você vê que tá tudo interligado, como eu digo. E aí, doutora, o contrário também acontece? Vou dar um exemplo. A pessoa faz exercício físico, tem dieta, mas ela fala assim, tentei de tudo e não emagreço. Está relacionado, então, com os hormônios? Os hormônios ajudam muito, né? A gente vê que quando a gente começa a repor uma baixa dose, que as mulheres, a reposição de testosterona é baixa, não chega nem aos pés dos homens, mas começa a acelerar o metabolismo novamente, ela começa a ganhar músculo. Se eu metabolizo para ganhar músculo, é a hora que eu mais preciso gastar a minha reserva, que é o glicogênio. Então, é a hora que eu mais começo a emagrecer. Todo mundo achava que era o exercício aeróbico. O exercício aeróbico é muito bom para eu ter saúde cardiovascular, para eu ter sangue para o meu cérebro. Então, sim, as duas estão unidas. Mas é o que eu disse naquela hora da taxa metabólica basal. Ou seja, eu preciso criar gordura marrom. E isso muito pouco é falado na internet. Todo mundo só fala de alimentação e exercício físico, que são importantes na base da desinflamação, mas eu preciso acelerar com essa questão de fazer exercício em jejum, se puder, de eu tomar o banho gelado. Eu vou o quê? Repor o hormônio, vou estar acelerando esse metabolismo e é um conjunto de coisas. Mas não tem jeito. Você precisa de um cheirinho de testosterona, senão você não vai ter força para levantar peso, né? Você vai ficar só com 1 quilinho, né? Não tem como sem hormônio. Com certeza. E aí, doutora, queria também que você contasse um pouquinho. Vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher ali, próxima ali à menopausa, vou passar com você. Quais são as primeiras coisas ali que você vai olhar na minha vida ali, para de fato ali alcançar e ter um protocolo ali para ser seguido ali 100% personalizado? A primeira coisa que eu pergunto para essa mulher, além das queixas dela, que realmente são as mais comuns, é o cansaço, é o fogacho, eu vou querer saber dela se ela toma água.
Olha que louco, né? Ninguém para pensar na água. A água é o líquido mais importante. O nosso corpo é 70%, 80% de água. Se eu não tomar pelo menos 2 litros e meio por dia, eu vou ter oxigenação do corpo? Eu vou ter renovação celular? Eu vou ter raciocínio? Meu coração vai funcionar direitinho? Não. Então, olha que louco. Eu já pergunto sobre isso. E é o tendão de Aquiles, né? Mulher não quer tomar água. E não sei se você sabia, quando a gente vai envelhecendo, o nosso centro da sede ele vai ficando nulo, ele vai como se fosse morrendo. Ele vai disfuncionando. Ou seja, eu vou ter sede na velhice? Não vou. E aí, eu posso esperar ter sede para tomar água? Porque você vê, né, lá na Europa, aquele calor que eles têm terrível. Os idosos não morrem de desidratação? Então, hoje a gente começa a entender, é muito importante saber quanto que a pessoa está se hidratando, quanto ela está tomando de água. Então, eu falo na consulta, isso é inegociável. Você vai ter que dar um jeito. Toma água com gás, saboriza ela, dá um jeito. Nós somos imprescindivelmente seres que precisamos de água. Tanto que se a gente ficar 24 horas, 48 horas, a gente não vai para a morte? Vai. Sim. A gente aguenta ficar sem comer. Beleza. Na sequência, eu vou perguntar para ela como que está o sono. Como eu disse desde o início da nossa conversa, o sono é uma das coisas mais importantes. Eu preciso pôr essa pessoa para dormir. E não é dormir só com remédio. Eu preciso que tenha um sono de qualidade. Que essa pessoa acorde com descanso. Eu estou descansado, eu estou plena, eu vou funcionar durante o dia. Então, ela precisa ter esse sono de qualidade. Vou ensinando sobre a higiene do sono, vou ensinando como que ela tem que fazer. Eu posso ficar o tempo inteiro vendo TV até dormir? Não é o ideal. Por quê? O que é a TV? Luz azul, é luz branca. Vai dizer para o meu cérebro que não é hora de produzir melatonina. Ele acha que ainda está de dia. Olha a confusão que começa, né? Meu celular, graças ao Jobs, né? Nós temos o Night Shift no celular. Sim. Dá para pôr tela amarela. Então, já evoluiu essa parte. Se eu quiser ficar, fico lá no celular com a tela amarela e aí o cérebro já começa a entender que é noite. Não é o mundo ideal, seria melhor não ficar olhando, mas tudo bem. O ideal seria ler livro, mas não é todo mundo que vai ter essa rapidez. Beleza, vamos falando do sono, vamos falando da energia. Eu pergunto como que tá a energia. Normalmente ela já reclamou da fadiga, né? E na sequência, o que eu preciso que aconteça dentro do organismo? Que as toxinas vão embora, né? Sim. Tem que ir todo dia no banheiro. As mulheres vão? Não vão. Tem mulher que chega a falar pra mim que fica uma semana sem ir no banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, olha quanta coisa tá voltando pra dentro de você. Seu organismo, coitadinho, foi tentando tirar e você não vai no banheiro. Por quê? Porque não toma água, já começa por aí. E aí, come legume, verdura, fruta? Não. Fica comendo só coisa que cimenta. Arroz, feijão, né? Macarrão, pizza. Então, a farinha branca e o arroz e feijão, eles vão cimentar. E se eu não tiver água, se eu não tiver fibra, não vai embora. Não é que eu sou contrária a comer. Você entendeu, né? Tudo é equilíbrio na vida, né? Beleza. Na sequência, eu pergunto do exercício físico. Então, você vê, todos esses pilares é justamente onde eu quero chegar. E na sequência, eu vou perguntar o quê? O que ela anda comendo. Eu preciso desinflamar. E querendo ou não, na comida a gente tem o livre-arbítrio. Eu vou conseguir tomar decisões que vão ser desafiadoras no início, que o meu cérebro não vai querer. O nosso subconsciente, que é 95% do cérebro, o que ele diz pra gente? Pra ir fazer acontecer, muito legal, mas ele tem uma parte reptiliana, primitiva, que tá na sobrevivência. E ele vai pedir o quê? Procrastinação, autossabotagem e zona de conforto. Ele acha que se eu mudar, eu posso morrer. Então é melhor não mudar. Vamos ficar desse jeito. Então, ele sempre vai querer que você continue comendo as mesmas coisas, porque, querendo ou não, você tá vivo assim. Vai que você muda e você morre. Então, as mudanças são muito dolorosas. Ele não quer. Olha que loucura. Então, é nisso que vai se baseando a minha consulta. E, na sequência, né, eu amo explicar, eu dou uma aula durante a consulta, eu já explico tudo isso e depois eu vou explicando toda a questão hormonal, que eu já falei no comecinho do nosso podcast aqui. Nossa, muito bacana, doutora. E aí, eu queria também que você contasse ali, experiência própria, né? O que você faz também para ser essa mulher ativa, tanto em casa quanto também no trabalho ali, até para inspirar as outras mulheres que estão nos assistindo. Conforme eu fui estudando, eu fui entendendo, né? Porque eu comecei todo esse processo, eu já tinha 40 anos, mais 40 anos, tudo. E o que eu percebi quando eu fiz 40 anos e eu não estava entendendo? Graças a Deus, as atrizes estão indo para a mídia para dizer, que nem a Angélica falando, eu quase me separei do Luciano Huck. Eu queria matar ele todo o tempo, né? A Luana Piovani, então, a Cláudia Raia, não importa. As atrizes estão indo e estão ajudando. Por quê? Eu mesmo, sendo médica, eu não entendia que a minha fadiga, que a minha falta de memória, que a minha procrastinação estava ligada à minha queda hormonal. Olha,
A gente não para pensar. Por quê? Mulher sempre dá desculpa, né? Não é porque eu tô trabalhando muito. Não é porque eu tô querendo abraçar o mundo. Não é porque não sei o que lá. É isso que eu vejo todo dia no consultório. As mulheres dando desculpas pra falar, meu Deus, não pode ser outra coisa. A culpa é minha sempre, né? A mulher puxa essa culpa pra ela. E aí é quando eu comecei a ver na minha vida, estudando, que na verdade eu tava tendo queda hormonal desde os 35 anos. E eu não percebia, porque na época eu tomava a pílula anticoncepcional, e a pílula anticoncepcional, ela zera a testosterona. Então já começa daí a queda de energia. Olha que loucura, né? Ela serve para evitar filho, mas ela vai e zera a testosterona. Eu vou perdendo toda a energia. Beleza. E nessa brincadeira, claro, eu fui mudando, eu fui colocando DIU, tudo, né? Mas nessa brincadeira eu comecei a ver, é hormônio. Tô com falta de hormônio, por isso que eu nem tô tendo energia para ir fazer um exercício, por isso que eu não tô tendo. Então, quando eu entendi que eu tinha como repor hormônio bioidêntico, que eu tinha como trazer mais energia para minha vida, para voltar a ser aquela pessoa que eu era, para servir de exemplo, para sair da minha doença. Porque quando eu tive a pancreatite, eu cheguei a 52 quilos, eu perdi quase todo o meu cabelo, eu virei um espantalho, eu não tinha mais músculo, eu não tinha mais nada. Eu era um fantasma do que eu tinha sido. Então, eu falei, é o seguinte... Eu vou matar essa Jennifer, não existe mais, e eu vou reconstruir outra. Ou seja, com saúde, com plenitude, e com isso eu fui construindo de novo. Eu tive que aprender a dormir, porque eu fazia 20 a 30 partos por dia, eu não dormia, os partos acontecem de madrugada, eu tive que aprender a dormir. Eu não sabia como dormir mais, né? Pra mim, se deixasse, eu parava a madrugada. A gente é treinado na faculdade para isso, né? Vambora, né? Então, eu tive que aprender a dormir. Eu tive que voltar a ter tempo para mim. Ter tempo para fazer exercício. Eu não deixava existir isso. Tanto porque eu estava cansada também, né? Então, toda essa transformação que foi muito gradual, muito lenta, é isso que eu falo para elas. Não se cobrem. É demorado. Tenha paciência, que é uma coisa que ninguém mais tem, né? Porque no Instagram mesmo, ou no YouTube, em qualquer lugar, você vê lá em 3 segundos, acabou. Já passa para o outro, vambora, não é? Então, hoje as pessoas não têm mais paciência. E é necessário ter. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, mas ele precisa de tempo para se acomodar às mudanças que a gente vai fazendo. E aí, conforme eu fui repondo hormônio, conforme eu fui mudando minha alimentação, que foi desafiador também, né? Que nem eu disse, eu era muito viciada. E aí, nisso, começou realmente a voltar a energia, começou a voltar o cabelo, começou a voltar toda essa parte de autoestima, que eu nem sabia o que era autoestima, né? Não sabia. Não sabia mesmo. Eu tive que aprender o que era autoestima, né? Então, é toda essa transformação. Então, por isso que eu consigo reproduzir muito bem isso na vida das pacientes, a partir do momento que eu estou vivenciando, né? Perfeito. E aí, doutora, onde entra a avaliação metabólica, né? Até para explicar para o público também o que ela é. Então, na verdade, a avaliação metabólica, ela vem quando eu coloco, né, justamente a bioimpedância para eu estar olhando, e aí é quando eu faço toda essa análise e vou olhando, olha, você está desacelerada mesmo, por isso que você está começando a acumular gordura. E a gordura nada mais é do que açúcar em excesso na corrente sanguínea. Que do mesmo jeito que esse açúcar em excesso vai formar uma placa de gordura na carótida, vai formar gordura no cérebro, que nada mais é do que um Alzheimer, um derrame, que todo mundo acha que é o colesterol. Não é, é o açúcar. É o açúcar em excesso que vai formar gordura no fígado. E aí eu começo a mostrar o quê? Seu metabolismo está desacelerado, vamos criar gordura marrom, vamos fazer exercício, vamos começar a comer melhor, que é toda essa parte de eu começar a acelerar o metabolismo. E é um processo, né? Não é mágica, entendeu? Tem outras formas de acelerar? Sim, dá para passar a perna. Eu começo a usar metformina, que é o glifage, porque vai agir na via GLP-1. E aí, foi daí que apareceram as canetas. Ou seja, Saxenda, Victoza, na sequência veio o Ozempic, aí o Wegovy, que é a caneta emagrecedora da semaglutida, e por último agora o Mounjaro, e mais pra frente estão aparecendo outros. Então, quando a gente fala de caneta emagrecedora, ela vai acelerar o seu metabolismo, vai agir em vias metabólicas que estão sobrecarregadas de açúcar? Sim. De novo, é a cerejinha do bolo. Porque se eu não mudar toda essa base, eu vou continuar magro depois que eu tirar o Mounjaro? Não vou. Então, por isso que tem toda essa questão. E o Mounjaro veio mudando o mundo, acho que você já percebeu. Hoje tem uma
academia em cada esquina, porque pós-pandemia era uma farmácia em cada esquina. Então, o Monjaro hoje trouxe o quê? Uma academia em cada esquina. As empresas de salgadinho, de tranqueira, estão começando a ter prejuízo. Nunca elas tiveram. Em nenhuma história do mundo elas nunca tiveram prejuízo. Elas estão começando a ter que mudar toda uma visão de mercado. O que o Monjaro faz? Ele age na via JIP, ou seja, começa a diminuir a compulsão por doce. Lembra, se eu tô estressado, se eu tô cansado, eu tô jogando cortisol para todo mundo, né? No final do dia eu quero comer o que me faz dar energia, que é o doce. Não importa se é massa ou se é coisa doce mesmo, né? E aí eu tiro essa compulsão. Eu começo a tirar o açúcar do cérebro, eu começo a ter clareza mental. E aí mesmo com ódio, porra, eu tô gastando dinheiro aqui, eu tô investindo, né? Eu vou fazer exercício. Eu quero me manter magro. Eu gostei dessa história de ficar magro. Eu vou começar a melhorar minha alimentação. Eu tô investindo aqui. Eu começo a ter clareza mental. Foi isso que o Monjaro fez que o Ozempic não fazia. Que é a clareza mental. Várias pacientes. Eu me emociono com as histórias que eu vejo. Porque tem pacientes que eu acompanho há 10, 15... Eu sou formada há 22 anos. Eu tenho pacientes que estão comigo há 10, 15 anos. E elas falam, doutora, eu nunca tive essa clareza mental que eu tenho com o Monjaro, de tomar decisões até no meu trabalho, porque tirou o açúcar do meu cérebro. E aí, ele tem ainda a via GLP-1, que ele vai diminuir a absorção de açúcar no intestino, que o Ozempic já fazia brilhantemente, mas ele teve esse plus a mais. Por isso que ele está mudando o mundo. Agora, se eu não mudar minha base, eu vou me manter magro? Se eu continuar deixando as pessoas me irritarem, elas levarem meu cortisol embora, eu vou me manter magro? Não vou. Entendeu? Mas eu amo, porque isso tem ajudado, pelo menos, a dar o start. Se eu não tivesse um Monjaro, por exemplo, em vários casos, você acha que a paciente ia ter força de vontade de mudar a alimentação e fazer exercício? De jeito nenhum, nós somos seres humanos. E a gente vai querer ir pela via mais fácil mesmo, e tá tudo bem. Se mudar o estilo de vida, se ela se tornar outra pessoa, beijo pro Monjaro, entendeu? É isso que eu penso. Perfeito. E aí, doutora, um ponto também que vale muito a pena você trazer a sua visão, né? É que muitas pessoas ali estão usando essas canetinhas ali de uma maneira ali sem acompanhamento. Eu queria que você alertasse ali dos riscos dessa pessoa e da importância de ter o acompanhamento médico junto. Essa semana veio aquela história, né? Começou de novo a sair a mesma notícia da época do Ozempic. Ozempic da pancreatite, tá matando não sei quantas pessoas. Essa semana começou a explodir de novo isso no Instagram, viralizou. E aí, imagina, minhas pacientes começam, né? Doutora, você tá querendo me matar? Não é possível, você me prescreveu um negócio da pancreatite. Eu falei, vamos lá, vamos desmistificar. Ou seja, ainda mais, né, as pessoas querem ir pela via mais fácil. Lembra, somos humanos. Sim. Vou lá, começo a tomar, fazer a caneta, não faço exercício, não mudo meu estilo de vida e continuo comendo tranqueira. Você acha que o pâncreas, que está sendo forçado a metabolizar açúcar, e aí você continua jogando todo aquele açúcar dentro de você, você acha que ele vai dar conta? Sendo que ele está sofrendo uma ação de uma medicação para diminuir o peristaltismo, diminuir o que é a absorção intestinal, ele vai ficar sobrecarregado. Óbvio que vai inflamar. E aí pode ser que eu morra mesmo. Você está forçando uma medicação e não está fazendo o que você tem que fazer. Por isso que é tão imprescindível que eu acompanhe com o nutricionista, que eu acompanhe com o médico e faça a minha parte. Então, o médico ele tem a responsabilidade de orientar, mas ele tem que dar a solução. Porque eu também vejo vários médicos só passando a caneta. Ele não perde um tempo explicando que a pessoa tem que mudar o estilo de vida, que ela tem que fazer a parte dela. Ou seja, eu comecei a usar uma coisa que está passando a perna, eu vou ter que fazer exercício. É inegociável. Eu vou ter que mudar minha dieta. E isso não é que nem as pacientes com mais idade, né? Chegar lá com 66, você, doutora, eu vou fazer uma dieta. Eu falei, não, você vai mudar o seu estilo de vida. É totalmente diferente. Você vai poder comer um hambúrguer, você vai poder comer a pizza, mas não vai poder ser todo o fim de semana. O nosso cérebro não entende o que é sábado e domingo. Ou seja, você quer emagrecer? Não tem exceção. Você vai ter que fazer isso durante meses e você não vai poder ficar abrindo exceção no sábado e domingo porque você vai dar dando um tiro no pé. É fácil? Não. É desafiador. Usa essa frase, eu falo para elas, é desafiador. Quando vier a vontade, você pega, deixa uma pessoa aqui do seu lado, que é você mesmo, tá? Deixa uma pessoa aqui do lado e ela vai falar assim para você, se belisca, puxa um pelinho, faz alguma coisa para ter dor, não vai lá. Não seja refém do quê? Do gatilho mental. O gatilho mental vem na hora, ele fala assim, você passou tanto estresse, né? Você merece essa comida. Só hoje. Não tem problema. Tá tudo bem. Às vezes a gente vai falhar. E tá tudo bem. O que a gente faz? Se critica? Se julga? Não. Acabou. Foi o dia que passou. Agora veio outro dia. Vamos começar tudo de novo?
Olha como muda a história. Sim. Se eu deixo pra lá o que passou e não me critico, eu começo tudo de novo e eu faço diferente. Então é essa história. Tem que sim ter o acompanhamento, tem que ser uma coisa muito regrada. É uma medicação extremamente agressiva, se você for ver para o organismo, porque ela está mexendo em vias metabólicas muito importantes de geração de energia. E se eu estou bloqueando essa via para que eu tenha um outro efeito, que é o emagrecimento, e na verdade as canetas eram para controlar o diabetes, né? Que o ser humano é criativo, então ele começou a usar para emagrecimento. Mas se eu estou usando uma medicação que vai estar mudando todo o meu metabolismo, eu tenho que fazer uma coisa que seja favorável a ele, né? Senão, é tiro no pé. E aí, realmente, vai ter morte, vai ter pancreatite. Não tem por onde, né? Não tem milagre, né? Não é? Exato, perfeito. E você tocou num ponto muito importante ali, que a pessoa ali tem um dia exaustivo ali no trabalho, brigou, alguma coisa aconteceu, e fala, eu mereço comer um chocolatinho. E esse efeito de recompensa ali, até contando algo pessoal meu, fez eu engordar ali 40 quilos ali em 6 meses, né? E não, eu sempre fui uma pessoa ativa também, fazia natação e de fato ali no dia era o quê? Todo dia, todo final do dia ali, depois do trabalho, uma pizza, uma pizza, uma pizza, uma pizza. Parei de fazer exercício físico, parei de Sim. me exercitar ali igual eu fazia anteriormente. E aí cheguei ali num ponto ali que não sei se isso acontece ali quando as pessoas chegam pra você, doutora, pra emagrecer, falando assim, nossa, eu nem reparei ali a condição que eu estava ali naquele momento, Sim. né? Então é algo que vocês devem repensar ali bastante. A doutora tá trazendo muito conteúdo aqui pra vocês. E aí até com uma forma ali de inspirar as pessoas ali que querem mudar de vida ali também, as mulheres. Queria que você contasse uma história ali de uma paciente sua que chegou até mesmo ali cabisbaixa, não falava direito, depois de um acompanhamento seu ali, ela mudou completamente, o estilo de vida dela, o jeito dela também. Sim. E hoje em dia, eu não sei se você, né, sabe, mas vou te contar. Eu não atendo mais só mulheres. Eu Legal. acabei, com todo esse conhecimento que eu tenho hoje, e estudando todos os cursos que a gente faz, não tem só curso para estudar mulher. A não ser que eu fiz especialização em ginecologia, eu continuo fazendo especializações. Então, nessa visão integrativa, ou seja, eu olhar o todo do ser humano, eu passei a estudar homem e mulher. E aí, as minhas pacientes pediam para atender os maridos. Eu falei, caramba, que desafio, né? No começo, eu dei plantão de clínica, eu trabalhei muito nessa parte de clínica, então eu tenho essa vivência. Porra, mas fazia quase 15 anos que eu não atendia homem, né? Falei, tá bom, né? Deus tá mandando esse desafio, vamos embora, né? Vamos estudar e vamos encarar. E aí eu lembro uma história de um paciente meu, marido da minha paciente, porque ele começou a ver que ela começou a ficar bem, né? Ela chegou obesa, ela chegou cansada. Hoje essa mulher tá voando, voando. Ela emagreceu, ela tá plena, ela tá linda. O cara virou pra mim e falou, ô doutora, que história é essa, meu? Eu não tô dando conta dela, não. Você tem que me ajudar. E aí ele contando pra mim, eu achei muito engraçado. Ele falou, doutor, eu fui no endócrino. Se ele não era tão gordo que nem ele, talvez era maior até. E aí ele começou a escrever um monte de coisa lá, prescrevendo. Eu só virei pra ele e falei, doutor, ele o quê? A hora que der certo pro senhor, o senhor usa no senhor, me chama de volta, tá? Eu comecei a dar risada. Falei, realmente, o cara não representa onde eu quero chegar. Então, eu tenho várias dessas histórias, mas teve uma que foi bem emocionante, eu me emocionei faz umas 2 semanas, até, nossa, eu juro, eu comecei a cair lágrima mesmo. Ela teve 2 bebês comigo, ela é muito bonita, e ela teve justamente essa coisa. Ela é CEO de uma grande empresa, ela tem, durante o dia, vários calls de várias línguas. Imagina o cérebro dessa mulher. Ela fala em inglês, ela fala em espanhol, ela fala em alemão. Meu, essa língua é desgraçada, só não é pior que japonês e chinês pra gente, né? E aí ela fica o dia inteiro, né, numa cobrança extrema, com 2 crianças em casa. E aí ela foi engordando, engordando. Eu conheci ela, era assim. E ela chegou a 110 quilos. E ela tem a minha altura, ela é baixinha, né? E ela falava, doutor, eu não sei como que eu cheguei nisso. Você vê, a gente vai indo, vai indo. Vai no automático, né? Pois é. E eu, como eu não tinha ainda todo esse conhecimento no sentido assim de manter a pessoa magra, que era essa a minha frustração, e eu busco sempre conhecimento, porque eu falo, gente, emagrecer, eu tô emagrecendo todo mundo. Mas tem pessoa que tá rebotando, eu tô frustrada, né? E aí foi quando realmente ela falou, nossa, doutora, a hora que você me falou que era pra eu parar de me criticar, que era pra eu deixar uma pessoa aqui do meu lado, que era eu mesmo, e essa pessoa queria o meu bem, e ela falava pra mim, tá tudo bem, você comeu errado o negócio aqui, acabou, vamos pro outro dia. E aí eu acertava 3 dias, eu errava no 4º. E aí eu acertava mais 4, eu errava no 5º. E aí foi indo.
E aí foi quando o Ozempic não tinha dado certo, ela tinha rebotado ela tinha emagrecido uns 15 quilos, ela rebotou 5. Foi aí que eu comecei a ficar tão frustrada. E aí eu fui indo atrás. E ela foi pro Monjaro, né? Já vão para 6 meses. Caramba. E ela me contou, doutora, eu não deixo mais ninguém me fazer refém. Eu não libero meu cortisol, mas para nenhuma conversa. Eu tenho minha autoestima agora inabalável. Eu acredito na minha capacidade. Ninguém mais me intimida intimamente. Eu não preciso falar para ninguém. Eu mesmo me criticava. Eu mesmo me colocava para baixo. Eu mesmo, quando eu me frustrava com alguma coisa que não tinha dado certo, eu ficava me criticando. Calma aí. Eu vou sempre acertar? Vai sempre dar certo? Não! Deus coloca aprovação na vida da gente o tempo inteiro. Porque é pra gente crescer. E tá tudo bem eu errar. Tá tudo bem as coisas não darem sempre certo. Quando eu começo a quebrar o vício do cortisol. É o ciclo vicioso do cortisol. Que é essa história. Ou seja, eu começo a me criticar, eu começo a me julgar, eu vou liberando meu cortisol, eu não tenho mais energia, eu tenho que comer doce no final do dia. Que é essa história que você foi me contando. Como você foi acumulando muitos afazeres, foi crescendo na profissão. O que a gente faz? Só trabalha. Dá muito prazer, né? Dá muito contentamento. Você não faz mais esporte, não tem mais tempo pra nada. Só que, você pode ver. Lembra do Abílio Diniz, né? 83 anos o cara, meu. Ele tinha preguiça? Ele tinha fadiga? Nada. Só que ele deixava de fazer esporte todo dia? Era prioridade na vida dele. Sabe por quê? Eu falo. Eu passei por várias dificuldades, eu continuo passando às vezes. Eu nunca deixo de fazer exercício. Nunca mais deixei de fazer exercício. Meu marido até fica bravo comigo. A gente às vezes vai viajar. Eu arranjo academia no lugar que a gente vai. Ele fala, sério? Pô, a gente tá de férias. Eu falei, férias quer dizer não fazer exercício? Exercício é imprescindível. Me mantém com a mente boa. Para que quando eu voltar das férias eu continue produtiva. Porque a partir do momento que eu tô fazendo exercício, eu tô renovando o sangue. Eu tô fazendo minhas células velhas irem embora. Eu tô mantendo minha sanidade mental. Por quê? Apesar de ser com odiorfina para algumas pessoas, mesmo assim libera neurotransmissor. Libera serotonina, libera, né, libera neurotransmissor. E eu vou ter essa sanidade mental de continuar sendo que nem eu quero ser que nem o Abílio Diniz. Eu quero com 83 anos estar que nem o cara. Ou seja, ele era produtivo, ele não tinha cansaço, ele teve filhos, ele dava conta de ainda dar atenção para os filhos, entendeu? É esse lugar que eu quero chegar, comigo e com os meus pacientes. Ou seja, trabalhando cada vez mais. O cara trabalhava, hein? Ele não tinha fadiga, porque ninguém mexia no cortisol dele. Ninguém. Os funcionários podiam tentar tirar ele do sério. A mente dele era blindada. Ele estava aqui, ó. Não é arrogância, não é vaidade. É se amar. E se eu me amo, os meus negócios vão bem. O dinheiro flui, que é uma energia. Senão eu travo. Eu começo a perder dinheiro, eu começo a acontecer várias coisas na minha vida, né? Olha que loucura. Então, pra mim, ele é o cara que me representa. Eu acho demais o que ele fazia. Perfeito. E tem, doutora, diferença entre o homem emagrecer e a mulher emagrecer? Existe um que é mais fácil que o outro? Ah, com certeza o homem, né? Vocês têm testosterona a favor de vocês. A testosterona é um hormônio que vai acelerando o metabolismo. Ou seja, você percebe, você dá Monjaro para a mulher e para o homem é assim, né? Acelerado o emagrecimento. A mulher não. Como vai devagar, vai indo devagar, né? E assim, o que eu brinco muito é que se o homem tá lá emagrecendo e ainda ele entender que ele vai fazer exercício físico, o resultado dele é assim, ó. Ainda mais se ele já tiver, que nem você que fazer exercício, você tem a memória muscular, é assim, ó. É rapidinho para voltar a ter um músculo, transformar a gordura, que é açúcar, em músculo. Olha que legal. Porra, pro homem é uma facilidade. E a mulher não. A mulher, se ela não repõe hormônio na fase de climatério, que é antes de parar de menstruar, putz, para ela conseguir fazer força, fazer músculo, é aquela briga. Tanto que eu vejo... E também outra coisa, se treinar errado também, né? Tem paciente minha que estava há 5 anos com o mesmo personal, toda sarcopênica, ou seja, sem músculo. Eu falei, o que você ficou fazendo esses 5 anos? Doutora, mas eu tava com o personal. Eu falei, pode mudar. Pode mudar. Esse cara só tá roubando seu dinheiro, ele não tá fazendo nada por você. Sim. E aí, juro pra você, ela mudou de personal. Em 3 meses, a bioimpedância dela era outra, né? Claro,
Aí eu já tava dando hormônio pra ela tudo, mas assim, não tem como, né? Mesmo se ela não tinha hormônio, treinando, ela tinha que ter músculo. E ela tinha perdido tudo, né? Entendeu? Perfeito. E aí, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres, também para os homens que estão nesse processo ali, talvez, de se convencer que querem emagrecer, mas acho que o mais importante é eles pensarem ali, acho que de tudo que a gente falou, em mudar o estilo de vida, porque isso, emagrecer vai ser a consequência, né? Vai ser a consequência. O que eu sempre falo é, tem que desinflamar. E desinflamar, gente, é cuidar da parte emocional, é cuidar de fazer exercício, é cuidar da alimentação, é um todo. Então, se animem. A primeira coisa, se amem. Comecem a olhar pra vocês. A partir do momento que vocês olham pra vocês, cuidam de vocês, tudo ao redor começa a ir 1000 vezes melhor. Se amem. Perfeito. E quais são suas redes sociais? Aonde é seu consultório, doutora? Meu consultório é em Santo André. Hoje, graças a Deus, eu fico muito feliz pela internet porque eu atendo muito online. É da Europa, é da China, é dos Estados Unidos, é da Austrália. Hoje eu consegui trazer uma transformação na vida das pessoas para o online também. E aí meu consultório é em Santo André e é @Instituto Trise e o meu @ é DRA, doutora Jane Fertrize. É com JA mesmo, é só com N, é só com F. Trise, só com Z também. A gente vai deixar na descrição ali, né, certinho. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. Foi muito enriquecedor, certeza. de verdade Amei. mesmo. Eu aprendi muitas coisas e tenho certeza que o pessoal de casa também. Ai, que legal. Amei. Obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!